Assim como Maria acolhe em seus braços o filho, a tenda acolherá aos que ela recorrerem na hora de aflição. Todas as entidades serão ouvidas, e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais e ensinaremos aqueles que souberem menos. E a nenhum viraremos as costas, e nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai. No Interrogando o Pensamento de hoje, está conosco Jair Albert, que é babalorixá e cacique de Umbanda, né? Sim. Obrigado por ter vindo, Jair. Obrigado pelo convite, é um prazer. Jair, ultimamente os seguidores das religiões de matriz africana têm sofrido perseguições, principalmente pelos seguidores das religiões neopentecostais. O que tu atribui a essa intolerância religiosa? Na verdade, eu vejo que assim, ó, a nossa sociedade ela se formatou preconceituosa. Uma criança não nasce preconceituosa, ela é ensinada a ser. E as religiões neopentecostais, falando delas, então, elas trabalham dentro dessa dualidade, que elas são donas do bem, elas se apossaram desse bem, que eles descobriram o bem que só eles têm, e persegue o diferente, né? E claro que as religiões africanistas, sim, é um alvo, é o primeiro alvo. Mas não só as religiões africanistas, a Umbanda, eles também perseguem muitos outros segmentos católicos, cristãos, tanto luteranos, católicos, né? Eu acredito que é falta de informação mesmo dentro dessas religiões. E diante desses ataques, como tem sido a reação dos umbandistas? Na verdade, assim, ó, primeira coisa que nós, como líderes religiosos, nós procuramos não divulgar, proliferar, assim, o revide, né? E sim tentarmos esclarecer, tentarmos dizer como se portar, porque nós vivemos uma sociedade pluralista, né, de vários segmentos, mas muitas vezes nós temos que nos defender assim com processos, porque hoje no nosso país, que é um país laico, perseguição religiosa, discriminação, intolerância, isso é crime. E muitas vezes nós temos que revidar com processo para que eles parem com essa perseguição. Antes falou em desinformação. A desinformação seria o principal motivo do preconceito? Eu acredito que muitas vezes a informação que eles têm é distorcida. Então, desdizer tudo aquilo que já foi dito durante gerações, durante doutrinas, fica meio complicado. Mas eu acredito que se as pessoas pudessem analisar a sua própria religião, porque eu te pergunto o seguinte, segundo a fé cristã, Cristo veio para os oprimidos, para os perseguidos, os discriminados. Ele nunca veio pregando perseguição, discriminação e opressão. Então, eu acho que eles próprios estão indo contra o seu Deus. Então, é falta de informação deles na sua própria fé. Jair, a Umbanda há 2 anos completou um século. Sim. Mas seria correto dizer que a origem da Umbanda, né, teve início quando a Igreja Católica declarou que os negros e os índios não possuíam alma e justificou com isso a escravidão? É que, na verdade, assim, ó, eu não conseguiria formatar essa, assim, que nasceu desse momento. O que, na verdade, assim, os fatos históricos nos dizem, a partir dessa declaração do Vaticano, né, que poderia escravizar o negro e o índio, por eles não ter alma, ali já houve uma exclusão dessas divindades, desse culto da pagelância. Pois é, foi proibida a crença, a manifestação da crença. E foi proibida a crença, e a própria Constituição dizia que o nosso país era católico apostólico romano. Então, qualquer outra religião era contraventora. Ainda as religiões cristãs se tolerava. Então, o africanismo era realmente discriminado, perseguido, fechava-se as casas de religião, enfim, né? E quando aconteceu, porque nós, umbandistas, nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos que esses espíritos, eles têm continuidade, né? Quando eles, dentro do espiritismo, começaram a se manifestar, fazer o que com eles? Eles não foram aceitos.
Então, que daí Caboclo Sete Encruzilhada, que foi o primeiro espírito que chegou numa mesa espírita, ele não teve aceitação por ele colocar uma flor dentro dessa casa espírita, e onde ele fundou a Umbanda. E a Umbanda é bem isso, é a cara do Brasil, essa miscigenação de várias crenças, né? Porque na Umbanda tem influência do cristianismo, tem influência do espiritismo, do africanismo, da pagelância, enfim, é uma religião com a cara do Brasil, muito eclética, se mistura ali todos, e tudo que é sagrado se cultua dentro da Umbanda. Pois é, Jair, para a Umbanda, será que não falta um livro sagrado como a Bíblia para os cristãos, o Tora para o judaísmo, o Corão para os muçulmanos, assim, que dê uma orientação para os seus fiéis? É que na verdade, assim, é que nem eu estava te dizendo antes, né? A partir do momento que nós não tínhamos um Estado laico, tu fazer alguma coisa assim, tu ia se declarar um contraventor. Né? Então tu estava assinando o teu atestado, a tua sentença. E dentro da Umbanda, ela existe doutrinas, mas isso vai muito da oralidade. É uma tradição muito forte dentro do africanismo, que é um culto que a Umbanda é extensivo dentro da Umbanda, de passar a sua informação, a sua crença através da oralidade. Isso é característica própria desta religião. Porque nós não acreditamos que através de livros nós formamos alguém. Claro que existe faculdade de Umbanda, que nem em São Paulo existe uma faculdade de Umbanda, existem estudos a respeito assim, da fé, da prática, do ritual, mas não que isso, através deste estudo, tu vai formar um líder religioso, um pai de santo, um cacique, não. Isso são determinações divinas e surge de ordem natural dentro daquela própria comunidade. É um segmento diferenciado, né, de algumas outras denominações, que as pessoas fazem seminários, cursos, faculdades e se formam líderes religiosos. Já a Umbanda trabalha de uma maneira diferente. Né? Segundo estava pesquisando, cada seguidor da Umbanda, ou cada casa, tem os seus próprios métodos, o seu próprio modo de trabalhar. Isso não pulveriza a religião, a Umbanda como um todo? Não, é que, na verdade, eu não vejo assim, né, que cada... Ou a riqueza da Umbanda está aí, justamente aí. Isso que eu acho bonito, porque a Umbanda, o africanismo, vamos falando de Umbanda, né, ela se adequa àquela comunidade, àquela situação. Então, assim, ó, nós não achamos certo, nós umbandistas, de fazermos doutrinas e leis assim dentro de escritórios, convenções, e determinar que para todos sejam iguais, porque a realidade de cada comunidade é diferente. Inclusive, o termo técnico que tu vai falar, o português que você vai usar, a compreensão são diferentes. Então a Umbanda tem disso, ela se adapta muito bem àquela comunidade, que muitas vezes essa realidade não é da realidade de uma cidade vizinha ou de um outro estado, né? Então a Umbanda, eu acho isso bonito, a riqueza de cada um ter a sua naturalidade, porque inclusive dentro da Umbanda, qualquer expressão de fé, qualquer expressão de divindade, qualquer expressão de sagrado, não existe uma regra exata. Claro que é ordeiro, com doutrinas, né? Mas qualquer expressão é bem-vinda. E eu acho que isso é o que faz bonito na Umbanda. Jair, voltaremos após o intervalo. Tá? Fique conosco, já voltamos.